a gente vai demonstrar teorema 4.3, que é o segundo caso de congruência. Então, ele diz o seguinte: dados dois triângulos ABC e EFG, se a gente tiver o lado AB congruente ao lado EF, aqui no desenho, o ângulo A congruente ao ângulo E e o ângulo B congruente ao ângulo F. Então, a gente tem que os dois triângulos são congruentes, ou seja, todos os seus lados e todos os seus ângulos correspondentes nessa ordem são congruentes, têm a mesma medida. Aí, esse caso, a gente chama ele de ângulo, lado, ângulo. Então, a gente vai fazer as marcações para a gente conseguir entender por que ele tem esse nome. Então, primeiro aqui, o lado AB congruente ao lado EF. Então, o lado AB congruente ao lado EF. Depois, a gente tem o ângulo A congruente ao ângulo E. E, por fim, o ângulo B congruente ao ângulo F. Então, na ordem, a gente tem um ângulo, um lado e um ângulo. Um ângulo, um lado e um ângulo. Então, esse é o caso ângulo, lado, ângulo, ok? Então, para a gente demonstrar, a gente só tem um resultado anterior a esse sobre congruência de triângulos, que é o axioma 4, que é o caso lado, ângulo, lado. Então, a gente vai utilizar esse axioma para poder demonstrar esse teorema. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é considerar um ponto D na semirreta AC. Então, a semirreta SAC, ela parte do ponto A, passa pelo ponto C e é infinita. Lembrando que semirretas, elas têm início, mas elas não têm fim. Então, a gente vai marcar um ponto D aqui, nesse lado AC, de forma que o segmento AD, que vai ser formado, ele tem a mesma medida que o segmento EG, que é o lado do outro triângulo. Só que a gente sabe que aqui, como a gente está mostrando que eles são congruentes, é claro que o desenho já foi feito com as mesmas medidas, né? Então, a gente está fazendo esse desenho só para representar, ele não tem exatamente as medidas reais. Então, aqui a gente vai colocar um ponto D, então, na semirreta SAC, e aí, esse ponto D é construído de forma que a medida do segmento AD é a mesma medida do segmento EG. Então, a gente vai marcar aqui AD e EG. E depois a gente vai unir os pontos B e D. Unindo esses dois pontos, a gente forma um terceiro triângulo, que é o triângulo ABD. Então, a gente vai comparar o triângulo ABD com o triângulo EFG. Então, o que a gente tem? O lado AD, ele é congruente ao lado EG, porque foi assim que o lado AD foi construído, né, com essa condição. O ângulo A e o ângulo E têm a mesma medida, são congruentes por hipótese, que é o que a gente tem, dado aqui no enunciado do teorema. E o lado AB e o lado EF, eles também são congruentes, e isso também é por hipótese, porque foi dado aqui no enunciado do teorema. Então, a gente tem que o triângulo ABD é congruente ao triângulo EFG. Então, aqui, ABD congruente a EFG. Pelo caso, então, do axioma, o primeiro axioma, que é o axioma 4. Lado, ângulo, lado.
nessa ordem, lado, ângulo, lado. Então, aqui o caso. E aí, a gente tem o seguinte, se esses dois triângulos ABD e EFG são congruentes, significa que todos os seus ângulos e todos os seus lados têm a mesma medida. Dessa forma, a gente pode concluir que o ângulo A ele é correspondente ao ângulo E, né? E aqui, então, o ângulo ABD é correspondente ao ângulo F. Então, ABD, que é este, tem a mesma medida que o ângulo F, pela congruência que foi provada. Só que, por hipótese, a gente tem o seguinte, o ângulo que é congruente ao F é o ângulo B, que aqui, como a gente tem mais de um ângulo com o mesmo vértice, a gente vai chamar ele de ABC. Então, é esse aqui que está com duas marcas em preto. Então, por hipótese, a gente já tem que ABC é congruente ao ângulo F. Então, isso significa que se o ABD é congruente ao F e o ABC também é congruente ao F, significa que eles são congruentes entre si. E assim, a gente pode concluir que esse segmento em vermelho aqui, na verdade, ele está em cima do segmento BC, porque o ângulo azul e o ângulo preto têm a mesma medida. E para eles terem a mesma medida, esses dois segmentos têm que estar um sobre o outro. Então, a gente tem que a semirreta SBD, que se inicia em B e passa por D, é a mesma semirreta SBC. Isso significa que D e C, eles coincidem. Então, o D, aqui era só uma representação dele, na verdade, esse ponto D está aqui, em cima do ponto C. Ou seja, ABC e ABD são o mesmo triângulo. E aí, como a gente tinha aqui ABD era congruente a EFG, se o ABC é o mesmo triângulo que o ABD, então o ABC é congruente ao EFG, que é o que a gente queria provar desde o início. Então, essa é a demonstração do segundo caso de congruência, ângulo, lado, ângulo.